Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD com o tema Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves e nós hoje estaremos estudando a lição de número 7 com o título Contrapondo a Arrogância com a Humildade. Nosso texto áureo aí está em Provérbios de número 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A verdade prática diz: a humildade é uma virtude que deve ser zelosamente cultivada, pois a arrogância leva à destruição e à morte eterna. Então a nossa palavra-chave dessa lição é humildade, qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então nosso tema é humildade. Para falar sobre humildade, nós devemos falar aí sobre o antônimo da humildade, que é a arrogância. Então nós vamos ver essas duas palavras aí principais nessa lição de hoje. E o que é aí a arrogância? Nós podemos encontrar claramente essa palavra aí em 2 Coríntios 12, 20, que é a palavra que vem aí do grego, a palavra fisioses. Ocorre uma lista de pecados relacionados ao ato de falar e refere-se especificamente a estar dominado pela presunção ou arrogância. Está escrito que a boca dos falsos mestres pronuncia coisas muito arrogantes, segundo de Pedro 3,18 e Judas 16, onde a palavra grega hiperogikos, literalmente super inchado, significa algo bombástico ou arrogante. A palavra grega alazoneia, presunção em palavras ou soberba, se refere à pretensão e arrogância do alazon, aí que significa soberbo, Romanos 1,30, 2 Timóteo 3,2. O jactancioso, que usa as palavras em seu próprio benefício e promete o que não pode cumprir. Ela descreve o homem que ignora a soberania de Deus, que tenta controlar sua vida atual, 1 João 2,16, e modelar o seu próprio futuro. A palavra grega hiperefania, orgulhoso e arrogante em pensamentos, descreve o homem que exalta a si próprio acima dos outros, não através de atos exteriores de basófia, mas com atitude interior do coração, que ergue um altar a si próprio em seu íntimo, onde realiza o seu próprio culto. Orgulho. Então, Romanos 1,30, 2 Timóteo 3,2, Lucas 1,51, Tiago 4,6, 1 de Pedro 5,5, confere aí com Marcos 7,22. Arrogância, orgulho em hebraico zed, ou insolente, altivo, como nos Salmos 19,13, quando se fala sobre pecados de presunção que nascem de uma orgulhosa autoconfiança. E assim tais rebeldes deveriam ser rigorosamente castigados. A palavra zed é encontrada em Salmos 86, 14, 119, 21, 51, 69, 78, 85, 122. Também em Provérbios 21, 24. Também em Isaías 13, 11, em Jeremias 43, 2, em Malaquias 3, 15, 4, 1, significando muitas vezes orgulho, impiedade, insolência. A arrogância do hebraico é Isadom, orgulho, presunção, personificada pela Babilônia, que agiu com arrogância contra Deus ao queimar seu templo e levar seu povo prisioneiro. Jeremias 50, 31, 32. Confere aí com Deuteronômio 17, 12, 18, 22. 1 de Samuel 17, 28. Provérbios 11, 2, 13, 10, 21, 24. Jeremias 49, 16. Ezequiel 7, 10. Obadias 3. Onde ocorre a mesma palavra hebraica que expressa orgulho. Também significa presunção, em hebraico, biad rama, com arrogância, que em Números 15 e 30 significa desafiar ou rebelar-se abertamente contra Deus. Tal pessoa deveria ser eliminada. Confere com Gênesis 17, 14, sem a possibilidade de perdão porque havia desprezado a palavra do Senhor. Números 15 e 31. Nós temos um exemplo clássico aí de arrogante, que é o Sebna, que ele era um alto oficial da corte do rei Ezequias. E ele mandou fazer para ele um túmulo muito chique,
E era um homem que, por ser ali como se fosse um segundo depois do rei, dava conselhos, né? Cuidava da parte financeira. Então ele tinha um poder muito grande e ele começou a se achar tão grande que começou a fazer então aí um túmulo para ele, todo bordado, todo aí folheado a ouro, tinha um monte de coisa nesse túmulo, porque ele se achava o máximo. Então ele tinha ele mesmo como um Deus. Então arrogante é isso que ele faz. Ele coloca-se como se fosse um Deus. E ele não dá a glória para Deus, mas para si próprio. Então ele vive como se ele fosse o maior, o melhor, o perfeito. E até diante de Deus ele se julga maior. Então orgulho, soberba, arrogância, tudo tem aí uma mesma conotação, são palavras aparentadas, né? E indicam sempre essa vontade de ser maior do que os outros, se achando já maior do que todos. Então é aquele que se acha o próprio Deus de si. Veja que quando Jesus foi tentado, ele foi tentado para ser arrogante, a soberba da vida, né? Aquele desejo de ser maior do que os outros. Quando Satanás diz para Jesus: sobe ao pináculo do templo e pula de lá, porque está escrito, aos teus anjos dará a ordem e eles te pegarão. Então ali era uma tentação para que Jesus aparecesse como grande, né? Então aquele desejo de ser grande, de aparecer como grande. Então é um orgulho terrível que a pessoa tem de querer ser maior do que todos, melhor do que todos. E isso, um desejo que surge de ser uma estrela, né? Um grande personagem. Aí no cenário evangélico nós temos várias pessoas que se comportam assim. São estrelas, se comportam como estrelas, né? Como os maiores, os melhores, os mais importantes. E isso é um pecado que pode levar o homem a uma queda terrível. Porque, de repente, essa fama, esse brilho pode acabar. Então, contrapondo a essa soberba, essa arrogância, esse orgulho, nós temos a humildade, que é exatamente então o contrário da soberba, da arrogância, que é a humildade. Então o que é aí a humildade? Humildade é a tradução dos termos aí, ama e chifra, denotando uma mulher escrava ou serva. Esse termo é às vezes usado para exprimir humildade e submissão. Então o marido deve exercer a liderança do lar como é seu dever, com toda a humildade, gentileza e amor, reconhecendo que Cristo, como seu cabeça, lhe concedeu tal autoridade. Aos convidados e hóspedes era dada água para que lavassem os pés. Haviam criado para desempenhar essa tarefa. Daí o significado do exemplo de humildade de Jesus, em João 13, de 1 a 10. Então é inclinar a cabeça, era sinal de humildade e reverência. Quando um rei cavalgava sobre um jumento, isso significava um ato de humildade. As cinzas simbolizavam profunda humildade, como quando Abraão suplicou por Sodoma, Gênesis 18, 27. Ou mesmo humilhação, como quando Jó diz que se tornara semelhante ao pó e à cinza, Jó 30, 19. O Senhor Jesus Cristo é também o nosso padrão de humildade, Filipenses 2, 5 a 8. De não agirmos para satisfazer a nós mesmos, Romanos 15, 2 e 3. De mansidão e bondade, 2 Coríntios 10, 1. E de liberalidade, 2 Coríntios 8, 9. Esconder o rosto ou cobrir o rosto expressava humildade e reverência, Êxodo 3, 6, Isaías 6, 2, e era um sinal de luto. Tapeinofrosine é uma palavra grega que é usada aí 6 vezes, traduzida na versão inglesa como humildade de pensamento, humildade. Várias versões o traduzem de forma geral como humildade. Então, humildade é uma característica cristã resumida em Romanos 12, 3. Porque digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. A humildade, tapeinofrosine, 1 de Pedro 5, 5, é uma atitude mental de inferioridade. Efésios 4, 2, Filipenses 2, 3, o oposto do orgulho.
Então, aquela graça específica desenvolvida no cristão pelo Espírito de Deus, em que ele sinceramente reconhece que tudo o que tem e deve-se ao Deus Trino, que opera de forma dinâmica a seu favor. Ele então se submete voluntariamente à mão de Deus. Então, assim, a humildade não deve ser equiparada a um piedoso complexo de inferioridade. Ela pode ser fingida pelos falsos mestres. Colossenses 2, 18 a 23, por meio de atos de auto-humilhação. Essa qualidade é louvada no Antigo Testamento. O termo hebraico aná, de aná, ser afligido, sugere que a humildade de espírito é frequentemente o resultado da aflição. A vida de muitos reis de Judá e Israel foram avaliadas de acordo com essa característica. Humilhar-se é o primeiro passo para o verdadeiro avivamento. Só vê aí 2 de Crônicas 7,14 e Miqueias 6,8. O próprio Deus, que é sublime e grandioso, deleita-se em habitar com aquele que tem um espírito contrito e humilde, a fim de avivá-lo. Veja Isaías 57,15. Então, nosso maior exemplo de humildade é Jesus Cristo. Ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, né? Ele deixou toda a glória, todo o esplendor do céu e veio à terra nascer como homem. Ele não nasceu como um rei, não nasceu em berço de ouro, mas nasceu da maneira mais pobre possível, numa manjedoura. Então, ele sendo rico se fez pobre. Ele sendo Deus se tornou homem. Ele que nunca pecou se tornou pecado em nosso lugar. Ele não tinha do que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha do que morrer, mas ele morreu em nosso lugar. Morte de cruz, a morte mais degradante, mais humilhante. Então veja só que Jesus é o maior exemplo de humildade que já existiu. E a Bíblia diz que devido a isso, Deus o exaltou soberanamente acima de todos. Quando ele morre e ressuscita, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então veja só para onde leva a humildade. Então nós vamos ver nessa lição aí que justiça, riqueza e honras estão no caminho da sabedoria. Aquele que busca a sabedoria, que deseja a sabedoria, que está sempre buscando, pedindo a Deus por sabedoria, clamando por sabedoria. Então essa sabedoria, quando é alcançada, ela fornece então justiça, riquezas e honras. E quem é que aborrece essa sabedoria? Aqueles que são vaidosos, aqueles que são arrogantes. E nessa lição nós vamos ver aí o contraposto entre duas coisas e vão se juntando essas coisas para serem comparadas uma com a outra. Então nós vamos ver aí exatamente o que? A diferença entre o sábio e o insensato, entre o justo e o injusto, entre o rico e o pobre, entre o príncipe e o escravo. E vamos ver aí que qualquer um desses aí, se ele buscar sabedoria, se ele conseguir alcançar a sabedoria, ele deixa esse lado ruim e passa para o lado bom. Lembrando que quando é que encontramos a alegria do Senhor, que é um milagre a alegria do Senhor, ela brota de repente. Quando é que nós encontramos? Quando nós estamos vivendo em aflição, quando nós estamos sofrendo. De repente vem a alegria do Senhor. Então no livro de Provérbios nós vamos ver que das pessoas que são justas, nós esperamos que dessa árvore brote o quê? Justiça e humildade. E daquele que é injusto, vai brotar o quê? Vai brotar injustiça e arrogância. E nós vamos ver aí que Deus, ele abomina, detesta, tanto aquele que adquire riqueza de forma injusta, como aquele que a sua pobreza foi causada pela sua preguiça.